Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Olha onde vai começar o vídeo hoje. Fala aí, Brunão. Tensão total, né, irmão? Total. Vamos com tudo. Conseguiu dormir? Não. Nem sei se vou dormir hoje. Esse treino aqui, galera, é 7 horas da manhã. Eu fui dormir nem sei que hora. Acordei, vim pro treino e a tensão é total. Chega aí, Carvão. Chega aí, Carvão. 6 horas da manhã. Fala aí, Carvão. Como é que tá a tensão pro jogo hoje? Fala aí. Tensão? Tô tranquilo. Conseguiu dormir? Pô, não, olha a cara, quer ver se eu consegui dormir. Mas tá tranquilo. E o Carvãozinho, teu filho, dormiu? Dormiu também. Tranquilo. Galera, o treino aqui, tricolor pra caramba. A galera tá na tensão total, meu irmão. Pra vocês terem uma ideia. O Palmeiras já passou, o Inter já passou. O problema é que os caras querendo mais um brasileiro. O Cassim chegou pra mim ali agora e falou: vocês arrebentaram ontem. Eu falei: a gente? Ah, não, foi o Palmeiras. É que eu já tô ligado em secar vocês aí. Flamenguista achando que foi a gente que meteu 4-0. Galera, depois eu volto com vocês. Aí, Vascaíno, Botafoguense. Depois eu volto que tá na hora de treinar agora. Valeu, aproveitei o intervalozinho aqui pra começar o vídeo de hoje. Fala, pessoal, estou de volta. O treino já acabou, já estou de banho tomado. Preparado não diria, né? Porque ainda falta muito, mas, cara, se eu pudesse eu partia para o Maracanã agora, nesse momento, já montava acampamento lá. Gravei um vídeo ali no treino com a rapaziada que estava mais próxima ali de mim, os tricolores. Havia mais para lá, mas peguei ali a rapaziada que estava perto de mim para dividir com vocês aí esse momento descontraído e também um momento de tensão, né, cara? Porque para dormir essa noite foi complicado, tensão total. Levei meu filho na escolinha, conversei com o supervisor lá, que também é tricolor, falei: e aí, conseguiu dormir? Nada, consegui nada, só penso no jogo. É assim que a torcida do Fluminense está hoje. E nesse vídeo eu venho aqui fazer um alerta a vocês sobre o que o Fluminense vai enfrentar essa noite. O Fluminense não vai enfrentar um time de futebol apenas, não. Você vai saber o que o Fluminense vai enfrentar. Fica aqui comigo, beleza? Mas antes de eu explicar isso aí, peço para vocês darem o like, se inscreverem se ainda não estiverem inscritos, botar pilha naquele amigo que você conhece que não está inscrito, mostra o canal para ele, apresenta o canal, tenho certeza que ele vai gostar. Compartilhar o vídeo nos grupos de WhatsApp e mandar vir nos comentários. Ajuda muito o canal a crescer. O YouTube recomenda e também cria uma interatividade bem grande entre eu e vocês, beleza? Então, tá na hora de flumenciar, vamos com tudo. Pessoal, é o seguinte, eu sei que tem muita gente que ficou impressionado com o fato do Olímpia desclassificar o Flamengo nas oitavas de final. Tava todo mundo aí na expectativa de acontecer um Fla-Flu, o maior Fla-Flu da história, nas quartas de final. E por conta desse time, que é embaçadíssimo, não estou falando dos 11 jogadores atuais, mas estou falando da instituição, esse Fla-Flu acabou não acontecendo, porque o Olímpia eliminou de forma brilhante, com muitos méritos, o nosso arquirrival aqui do Rio de Janeiro. E aí eu achei achei interessante vir até aqui nesse vídeo de hoje, alertar vocês para o que o Fluminense vai enfrentar, até mesmo para que vocês possam ir para o Maracanã com o espírito de apoiar, cara. De entender o que vai acontecer ali às 21h30 naquele gramado histórico e fazer o papel de vocês, fazermos o nosso papel. O Fluminense não vai enfrentar somente um time de futebol com 11 jogadores ali. O Fluminense vai enfrentar toda uma tradição de Libertadores. Tudo isso vai vir no arrasto. E eu falo para vocês seguramente, tranquilamente, para os mais jovens, para os mais velhos que eu, para os contemporâneos, aqueles que têm a minha idade. Todo mundo fala, né? Libertadores é terrível, hoje em dia nem tanto, mas antigamente você tinha que enfrentar a violência dos uruguaios, dos argentinos, eram jogos extremamente violentos e tudo mais. Nenhum time desses que vocês podem citar aí, de Uruguai e Argentina, pode citar qualquer um, Peñarol, Nacional de Montevidéu,
Aí tu vai para Argentina, River, Boca, Vélez, Estudiantes de La Plata, São Lourenço, Racing, Independente. Meu amigo, ninguém chega perto dessa verdadeira lenda do continente, que é o Olímpia. Esses caras fazem o que for possível para se classificar para ganhar um campeonato. Eles sim, eles não têm escrúpulos, não têm ética, não têm fair play. Meu irmão, esquece. Esses caras, se tiver que matar ou morrer para ganhar uma partida, para se classificar, para ganhar uma Libertadores, eles vão fazer isso. E eu comprovo isso para vocês com as coisas que eu vou falar aqui agora. A década de 60, na Libertadores, a Libertadores começa em 1960, é amplamente dominada pelos clubes uruguaios. A primeira final é em 1960, coincidentemente o Olímpia está nessa final. Só que é meio que um acidente, digamos assim. Se eu não me engano, a primeira Libertadores teve 7 clubes somente na sua história. 7 clubes participaram. Peñarol e Olímpia fizeram a primeira final da história. Na segunda final da história, que foi em 61, o Peñarol enfrenta um time brasileiro, o Palmeiras. Em 63, ou melhor, 62, Peñarol chega novamente à final, 3 finais seguidas. Porém, ele perde para um time também lendário, que é o Santos do Pelé. E aí o Santos faz a final em 63 com Boca, vence, Boca do Ratinho, grande Ratinho. Em 64 surge o Independiente nesse cenário, 64 e 65. Enfrentando quem na final? Times argentinos. Aliás, times uruguaios, me desculpa. Em 64, ele enfrenta o Peñarol, em 65, o Nacional. Em 66, o Peñarol vence a Libertadores novamente, derrotando River Plate na final. Em 67, o Racing ganha a Libertadores e agora vai me fugir a memória aqui quem ele derrotou na final. Mas foi um desses times uruguaios, tá? Ou foi o Peñarol ou foi o Nacional. A gente está em 67. Em 68 vem o Estudiantes e ganha um tricampeonato, 68, 69 e 70. Também derrotando times uruguaios. Para vocês terem uma ideia do domínio uruguaio, a gente quando foi enfrentar o Uruguai na Copa de 70, com aquele timaço histórico, Pelé, Rivelino, Tostão, Jairzinho, Gerson, companhia, a gente não era favorito. Além de ter o fantasma da Copa de 50, ainda tinha o fato do futebol uruguaio ser muito poderoso. Tanto é que em 71 o Nacional de Montevidéu conquista a sua primeira Libertadores, derrotando o Estudiantes na final. O Estudiantes chegou a 4 finais seguidas. Beleza, você deve estar se perguntando, porra, o Leandro vai falar de Olímpia, tá falando só de futebol uruguaio. O que tem a ver, cara, futebol uruguaio com isso? O Leandro tá ficando louco? É porque ele não tá dormindo há dias? Não, eu tive que fazer essa introdução para vocês entenderem quem é o personagem que vai entrar na história do Olímpia em 1979 e muda a história do clube. Nesses títulos que o Peñarol conquistou, havia um jogador chamado Luiz Cubidias, atacante. E esse cara vai para o Nacional de Montevidéu em 71 e conquista a Libertadores também com o Nacional de Montevidéu. Ou seja, o cara é ídolo do Peñarol e ídolo do Nacional. Ele conquista as Libertadores ali que o Peñarol conseguiu, que foi em 60, 61 e 66, e depois ele conquista a 4ª Libertadores dele com o Nacional de Montevidéu em 71. Sendo que, além dele conquistar, ele chegou a várias finais também. O ataque, se eu não me engano, era ele e o Spencer, um equatoriano que marcou a época, se eu não me engano, é o maior artilheiro da história do Peñarol. Spencer, um equatoriano. O cara era bizarro. O Cubidias, quando encerra a carreira, se torna treinador. E aí ele chega no Olímpia em 1979, para treinar o Olímpia. O que é o Olímpia? O Olímpia é uma instituição futebolística. Aliás, o Olímpia é fundado em 1902, mesmo ano que o Fluminense. Coincidência, né? O Olímpia é uma instituição futebolística de um país que não tem tradição nenhuma no futebol mundial, que futebol sul-americano. É de um país que tem cerca de 7 milhões de habitantes, um país que até hoje não se recuperou economicamente da Guerra do Paraguai. Existem muitos reflexos lá no país até hoje,
Para quem não sabe, a Guerra do Paraguai quase dizimou a população uruguaia, porque todos os homens praticamente morreram, então não tinha como reproduzir. Olha que loucura, que ponto chegou essa guerra. E o país é muito pobre, não tem tradição no futebol. O Campeonato Paraguai tem 12 clubes hoje, é igual o Campeonato Carioca. O nível dos times é pior ainda do que do Campeonato Carioca, tá arriscado Volta Redonda chegar lá e vencer. E aí, como que um time desse, de um país desse, que não tem tradição no futebol, que não é forte economicamente, se fosse forte economicamente, a gente diria, não tem tradição, mas contrata jogadores argentinos, uruguaios, brasileiros, contratos melhores. Não, não tem força econômica. Como que um time desse é tricampeão da Libertadores? Como que um time desse tem 7 finais de Libertadores? Como um time desse é tão temido? Como um time desse consegue tantas façanhas, eliminando tantos gigantes aqui do futebol sul-americano? Graças a esse nome que chegou em 79, Luiz Cubidias. O Boca venceu a Libertadores em 77, derrotando o Cruzeiro. Venceu a Libertadores em 78, derrotando o Deportivo Cali. O Boca do El Loco Gatti, o goleiro histórico deles lá. E em 79 o Boca chega à final novamente contra o Olímpia. E o Olímpia para o Boca na decisão e conquista seu primeiro campeonato. Quando chega na década de 80, 89, 90, e aí já é década de 90, no caso, que é 91. O Olímpia faz 3 finais seguidas. Ele chega na final em 89 com o Nacional de Medellín, do Higuita. Chega à final da Libertadores de 90 contra o Barcelona de Guayaquil e vence. E chega à final da Libertadores de 91 contra o Colo-Colo do Chile. Colo-Colo vence, conquista seu primeiro campeonato na história. Ou seja, o Olímpia chegou a 3 finais, 89, 90, 91. Venceu uma, foi vice em 2. Tudo com Luiz Cubidias. Esse cara implementou uma filosofia na instituição. Porque ele, como ninguém, como poucos, sabiam o que era essa competição. Ele conquistou 3 vezes pelo Peñarol, 1 vez pelo Nacional e foi vice em outras oportunidades. O cara sabia tudo de Libertadores. E ele muda a história do Olímpia quando ele chega lá em 79, de cara já conquistando o título. E esse legado dele ficou. Agora você está começando a entender como um time de um país tão ridículo, desculpa aí o linguajar, no futebol mundial, consegue ter um time tricampeão da Libertadores e um time tão temido. Agora você está entendendo por quê. Um time com tantas façanhas como o Olímpia. O Paraguai conquistou uma Copa América na década de 50, a seleção paraguaia, e outra em 79, com o Romerito. Inclusive ele eliminou o Brasil aqui. O jogo foi 2-2, ele fez o gol de empate que eliminou o Brasil no Maracanã lotado, em 79. Ele tinha 18 anos, por aí. Craque. Isso aí a gente conhece, né? Não preciso falar dele. E aí, na final, o Romerito faz mais 2 gols contra o Chile, o Paraguai ganha de 3-0 e conquista a sua segunda Copa América. Uma na década de 50, outra em 79. E o Olímpia, gente, ele é capaz de qualquer coisa para vencer a Libertadores. No ano passado, se vocês forem lembrar, o Derli Gonzalez, ele chuta a cara do André no chão, o André caído, na frente do bandeirinha. Ele dá um chute na cara do André, era para ser expulso. O jogador que tomou, um dos jogadores que tomaram dribles naquele lance antológico do Luiz Henrique, foi aquele que escorregou e caiu de bunda no chão. Ele entra para quebrar o Luiz Henrique num lance subsequente. O Luiz Henrique ficou contundido, viajou para o sacrifício lá em Assunção. Ou seja, eles tiraram o Luiz Henrique do jogo. Eles não têm pudor de dar uma entrada criminosa e tirar um jogador que eles considerem que vai fazer diferença pra gente. Não tem. Eles vão vir para o Maracanã para fazer cera, para perder de pouco, para fazer retranca, para quebrar jogador importante nosso. André, abre teu olho, você tá na massa de mira deles desde o ano passado. Eles odeiam você, o time, a torcida, a imprensa paraguaia. John Arias, fica de olho, eles sabem a importância que você tem para o time. Todo time do Fluminense tem que tomar cuidado com entrada criminosa e com provocação. O Olímpia sabe tudo de Libertadores, tudo. E eles são capazes de fazer qualquer coisa para vencer a Libertadores. A gente está enfrentando uma verdadeira lenda do continente. É isso que esse time é. Eu não tenho pudor de falar, aqui não tem hipocrisia. Eu vou falar a verdade sempre para vocês.
é o time mais copeiro. Não tem camisa mais pesada na Libertadores, no continente, do que desse time. Se vocês estudarem, ler um pouquinho sobre a história deles e analisar o contexto deles como país, como economia, como tudo, vocês vão falar, não tem nada que chegue perto desses caras. Esses caras são a coisa mais improvável do planeta. Não era para eles terem 3 Libertadores, 7 finais. Não tem como, e os caras têm. É isso que o Fluminense vai enfrentar hoje. Você que está assistindo esse vídeo e vai para o jogo, não vai lá para vaiar a substituição do Diniz, a escalação do Lima, uma jogada errada. Não vai. Não vai, porque a gente vai enfrentar uma lenda. A gente vai enfrentar um verdadeiro ícone aqui do continente. E tudo que a gente puder fazer para ajudar os nossos jogadores, ajudar o Diniz, ajudar o Mário Bittencourt e a sua diretoria, a gente tem que fazer na arquibancada, porque não vai ser fácil. Não vai. Vai ser dificílimo que a gente vai enfrentar. Eu não tenho como falar mais, porque eu tenho que fazer um vídeo aqui de mais ou menos 15, 16, no máximo 17 minutos. Mas já deu para passar uma ideia espetacular, muito boa para vocês, do que nós vamos enfrentar. E eu tomei o cuidado de gravar esse vídeo porque eu quero que vocês levem esse espírito para lá. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos que vão pro jogo também. Fala, irmão, olha só. Olha esse vídeo aí, cara. Olha o que a gente vai enfrentar aqui e lá. Carrega esse espírito aí que o Leandro tá pedindo no vídeo pro Maracanã, porque o nosso time vai precisar. Tá beleza, pessoal? Não deixa de compartilhar esse vídeo não. Assiste ele todinho. Compartilha com os amigos, divulga aí, porque é importante a gente levar esse espírito pro Maracanã hoje e somar forças com o time, com o Diniz, com o Mário Bittencourt, com todo mundo. Tá beleza? Mais uma vez, saudações tricolores, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.